Bom dia! Bom dia, bom dia. Deixa eu chamar mais gente aqui rapidinho, peraí. Eu já cheguei aqui, já compartilhando. Bom dia, Elaine, sejam bem-vindos. A paz do Senhor. Polly tá por aí também, que eu já tô vendo aqui, curtindo a live. Deus abençoe, seja bem-vindo. Alex já tá por aí também, meu amigo Francisco também. Sejam bem-vindos para o segundo dia de Ageu. Gente, Ageu, que livro pequeno e livro poderoso, né? Que livro pequeno e poderoso. Quem assistiu o primeiro capítulo? Vou colocar o cronômetro aqui pra gente não perder o tempo. Bom dia, meu amigo. Tá bem? Bom dia, amor. Deus abençoe sua vida. Como vocês estão? Bora para mais um dia. Que dia especial, né, que o Senhor fez. Já cheguem compartilhando a live. Compartilhe a live nos stories de vocês. Compartilhe com seus amigos. Chame o máximo de pessoas, porque hoje nós vamos finalizar o livro de Ageu. É um livro curto, mas tem uma mensagem muito poderosa pra gente. Uma mensagem muito impactante, né? Quem não esteve ontem aqui conosco, a gente começou a entender o cenário que Ageu se passa, né? Então a gente vem de um cenário muito crucial. Bom dia, Deb, seja bem-vinda, meu amor. Deus abençoe sua vida. E a gente começou a entender o cenário do livro de Ageu, que era crucial no sentido da história da Bíblia hebraica, porque por séculos os profetas hebreus eles estavam acusando principalmente o povo de Israel de quebrar a aliança no sentido de que eles estavam agindo com muita idolatria. Então o povo estava muito idólatra. E tudo estava acontecendo num período onde o povo estava cativo, onde o povo estava realmente preso. Então, o cenário não era um cenário bom, o cenário era um cenário ruim. Mas muitos deles acreditavam que esse não era o fim da história. Pelo contrário, eles achavam que o Senhor realmente iria mandar um remanescente, transformaria aquela situação e principalmente traria de novo uma nova Jerusalém, uma Jerusalém totalmente vivificada e reconstruída. Só que se passam 70 anos do Império do Exílio Babilônico e esse império ele entra em colapso. E aí, quando esse império entra em colapso, um novo império surge, que é o Império Medo-Persa. Bom dia, Lu, seja bem-vinda, minha amiga. Esse Império Medo-Persa é governado por Círio. Círio, Deus toca no coração dele, né, e acaba baixando um decreto onde permite que os povos eles regressem para sua terra natal. Então, estou passando só um apanhado do que nós aprendemos ontem, só para você ter noção de qual que é o cenário que a gente está inserido e qual o cenário que Ageu se levanta para entregar a mensagem do Senhor. E aí, durante esse cenário onde eles recebem esse decreto, os povos eles acabam voltando através da liderança de Josué, né, de Sesbazar. Então, os primeiros judeus eles vão lá para Jerusalém. Só que quando eles chegam lá, o templo ele está destruído, ele está totalmente acabado. E eles até começam a reconstrução. Só que eles acabam sendo oprimidos, acabam havendo um monte de coisa e eles não terminam, acabam se esfriando e deixando a obra inacabada. E aí se passa 20 anos, gente, 20 anos onde o povo eles começam a construir suas casas, começam a viver suas vidas, se preocupam em deixar suas casas belas, maravilhosas, e a casa do Senhor está lá em ruína. E aí o Senhor levanta Ageu para fazer durante um período de 4 meses, 4 discursos poderosos. Pai Senhor Arnold, seja bem-vindo. E aí Deus levanta Ageu num período de 4 meses para fazer 4 discursos totalmente poderosos. O primeiro discurso, que é o primeiro sermão, né, que ele fala, ele vem chamar justamente o pessoal para o confronto, né? Confronto pessoal. Fala, olha, gente, vocês estão aqui fazendo tudo, estão priorizando a vida de vocês, mas enquanto vocês priorizam a vida de vocês, a casa do Senhor está devastada. O devido culto está totalmente invertido e ele precisa ser restaurado. Então, olha, vamos, se levantem, reconstruam o templo, né?
E aí ele chama primeiro exatamente esse primeiro sermão. E aí no próximo sermão ele começa a falar assim, olha, não se esqueçam, vocês têm promessas. Começa a lembrar o povo, olha, vocês têm promessa. Lembra dos profetas anteriores que veio aqui e falaram dessas promessas que Deus tem. Então eles começam a trazer a memória mesmo. Olha, as promessas que o Senhor tinha falado para você. O Senhor falou que iria restaurar o templo. Lembra dos profetas que trouxe essa mensagem para vocês. Não se esqueçam disso. Porque eles estavam vivendo uma situação tão deprimente que eles já haviam se esquecido que eles carregavam a promessa, eles estavam na terra da promessa, eles estavam em liberdade e eles não estavam se esforçando para se apoderar do que já havia sido falado para eles. E aí ele vem mais um mês, né? Durante mais um mês, falando de mais um sermão, o terceiro sermão que a gente vai ver hoje, do segundo em diante, né? Mas o terceiro sermão, onde ele lembra o povo de trazer a pureza, a santidade. Olha, sejam santos como o Deus de vocês é santo. Então, como nosso Deus é santo, nós devemos ser santos, né? Porque eles estavam construindo o templo e poderia haver uma distorção daquilo que eles estavam fazendo. Então ele fala, olha, sejam santos como o seu Deus é santo, como o nosso Deus é santo. Então ele lembra do povo da pureza que eles precisavam ter. E por último, ele finaliza com uma mensagem final poderosa, né, e mais significativa no sentido de que da descendência do Davi, né, que era crucial. Depois do exílio da Babilônia, eles seriam crucial para restabelecer a aliança que Deus queria fazer com o povo. Então é nesse cenário que a gente está inserido. E a gente aprendeu ontem, né? O povo começa a construir absolutamente tudo e vai deixando a casa do Senhor de lado, vai deixando as prioridades de lado, vai deixando tudo que o Senhor pede para eles de lado. E aí Ageu vê algo que o povo não estava vendo. O povo estava tão cego, espiritualmente falando, que eles não estavam vendo que as coisas que eles estavam fazendo não estavam produzindo os resultados que deveriam produzir, justamente por eles não estarem priorizando as coisas certas. Então, gente, não era falta de movimento, não era falta de plantio, não era falta de trabalho, era justamente uma falta de desordem no quesito de prioridade. Eles estavam priorizando primeiro as suas vidas e deixando o Senhor em segundo plano. E por causa disso, estava havendo seca, estava havendo escassez, estava havendo... Estavam até se vestindo, mas não estavam realmente se aquecendo de verdade, justamente porque eles estavam vivendo um tempo de uma forma que não era para viver. E tudo isso estava produzindo isso neles. E aí o Senhor começa a exortar eles, né? Olha, veja o que está acontecendo com vocês. Subam as colinas, façam um sacrifício, peguem as lenhas, as madeiras, reconstruam o altar. Ele não estava só falando assim, olha, tá bom, agora que vocês estão sabendo o que está acontecendo, vai lá, mãos à obra, vai, trabalha para que isso seja realmente feito, para que isso aconteça de verdade. Não fica só na teoria. E aqui é um alerta para nós nos dias de hoje também, né? Não basta a gente só ouvir a palavra, não basta só a gente entrar aqui, fazer algumas devocionais, ou ir para a igreja, ir para o culto, e a gente não colocar as mãos à obra. A gente precisa realmente trabalhar diligentemente para aquilo que o Senhor quer que nós trabalhemos. No sentido de que santidade, vida com Deus e em outras coisas também. E aí ele começa a falar, vai lá, gente, vocês precisam trabalhar. Vocês precisam reconstruir absolutamente tudo. E o povo, a partir do momento que o povo ele escuta isso, o povo ele não endurece a voz. Obrigada, Tatá, Deus abençoe a sua vida. O povo ele não endurece o coração. Pelo contrário, o povo ele teme. Começa a ter um temor no sentido de ele ouve a voz e nisso produz no povo uma mudança. E aí o mais interessante é que quando a gente percebe essa mudança do povo, a gente automaticamente percebe uma mudança de Deus, um Deus que fala que, olha, vocês me deixaram por último. A partir do momento que eles escutam a voz do Senhor através da vida de Ageu, eles produz neles uma mudança de mentalidade e de comportamento, na verdade de comportamento, porque a mentalidade vai ser tratada aqui no verso 2, uma mudança de comportamento, e aí o Senhor responde, não tenham medo, porque agora eu sou com vocês. Só porque vocês responderam a isso aqui. Não tenham medo, porque eu sou com vocês. Eu tô com vocês. E isso aqui é sensacional, porque a partir do momento que nós respondemos a pequenos
pequenos comandos que o Senhor dá para as nossas vidas, automaticamente Ele já responde a esses comandos. Ele não é um Deus tão distante que fica aí longe dos nossos anseios, das nossas dúvidas, dos nossos momentos, que Ele não possa se aproximar a partir do momento que nós colocamos o nosso coração na centralidade certa, no movimento certo, no motivo certo. E aí Ele fala, olha, entendam que e uma coisa mais interessante que a gente vai ver que até o ânimo do povo não vinha do povo. O próprio Deus, ele fala aqui no 14, o Senhor animou desde o governador até os povos. Então o Senhor deu força, deu ânimo. Isso daqui tira de nós a sensação de que, eu vou fazer, mas pela força do meu braço. Eu vou fazer porque realmente o Senhor chamou e aí tá tudo certo. Não, até a força, a temperança que a gente precisa, quem vai dar é o Senhor. A gente só precisa da disponibilidade de estar com a voz sensível, na verdade o ouvido sensível para ouvir a voz do Senhor, para aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. E aí sim, nós conseguimos transformar absolutamente tudo. E aqui começa a mensagem mais poderosa e finalização mais poderosa de tudo que Ele quer falar, né? Principalmente no capítulo 2 a gente vai ver que Deus quer garantir que a comunidade não tenha esquecido da promessa que Ele fez. Porque eles estavam num período terrível. E estava muito complicada. Obrigada, Lu, Deus abençoe sua vida. Estava muito complicada. E aí Deus fala assim, através da vida de Ageu, né? Olha, não quero que vocês se esqueçam das minhas promessas. E a gente vai adentrar isso. Mas antes de adentrar, eu quero te fazer alguns convites e também chamar você para algumas ações. Não consigo fazer live sozinha e nem quero fazer essa live sozinha. Preciso de você para fazer absolutamente tudo. Nós precisamos um dos outros. Então, como que você é um agente transformador aqui dentro dessa live? Primeiro, curtindo a live, porque mais pessoas são alcançadas através da sua vida. Muitas pessoas têm sido alcançadas. Vocês não têm noção dos testemunhos que eu tenho recebido. Ontem foi um dia de batalha só porque começamos a Ageu. Olha que nem começamos o livro de Jó. Ontem foi batalha, recebemos denúncia, o perfil ia cair, aí eu entrei com o recurso, foi aprovado o recurso, voltou o perfil, bloquear as mensagens, desbloquear as mensagens. Livro de Provérbios. Deu um chabu lá na plataforma, aí voltou. Então, assim, foi um momento de batalha muito grande. Mas eu tenho certeza que não é que as coisas não estão ocorrendo bem. É que quando a gente se levanta para fazer as coisas para o Senhor, saiba que você parou de contribuir para o império das trevas. E a partir do momento que você para de contribuir para o império das trevas, saiba que vai ter lutas a todo momento. E nesses momentos nós precisamos ser fortes, corajosos, agir com sabedoria, pedir discernimento para a gente poder continuar fazendo o que realmente nós temos que fazer. Amém? Então você é um agente. Outra coisa que eu falo, envia para o máximo de pessoas que você pensar ou que tiver na sua lista. Pensou, vem uma pessoa na sua mente, não despreze isso. Teve um dia também, Erivaldo, que muitas pessoas não conseguiram acessar. Teve um dos propósitos que nós fizemos que muitas pessoas não conseguiram acessar. Então, assim, é batalha o tempo inteiro, gente. É igual Eliseu fala, olha, eu peço até para o Senhor abrir os olhos espirituais de vocês, no sentido de que vocês vejam isso aqui, não é algo simplesmente para abrir uma live. É um campo de batalha. É um campo de batalha onde a gente entra pessoas aqui xingando, entra pessoas aqui sexualizadas, entra pessoas aqui desvirtuadas, entra pessoas aqui com demônio no corpo. Então, assim, é muita coisa. E aí vocês ficam nesse momento de intercessão também. Então, vem uma pessoa na sua mente, chame. Chame porque você não sabe por que o Senhor colocou essa pessoa na sua mente. Você é o agente de transformação. E assim, quando um pecador se arrepende, o céu está em festa. E eu sempre falo, toda honra e glória é do Senhor e sempre será dele. Mas a alegria é nossa de fazer parte de tudo isso aqui, porque poderia ser outra pessoa, mas nós ouvimos a voz e respondemos ao seu chamado. Então não pense só porque você não tá aqui na tela, no meu lugar, tá aí nos comentários, tá aí curtindo, tá aí simplesmente compartilhando, pense que você é menor ou inferior, muito pelo contrário. Você tá fazendo um trabalho muito maior, muito maior, muito maior. É um trabalho aqui que nós fazemos de formiguinha, de estarmos juntos todos os dias.
Glória a Deus, Elaine. Tatá, seja muito bem-vinda. Deus abençoe sua vida, viu? Então, trabalho de formiguinha. Então, saiba que tudo que nós estamos fazendo aqui não é pra mim, não é pra Diana, não é pra Elaine, não é pra Kátia, não é pra absolutamente ninguém, pra Lu, pra Débora, não é pra absolutamente ninguém, é pro Senhor. E quando a gente se move, Ele mesmo se encarrega de recompensar. Porque a gente fazendo, não, a obra vai ser feita, gente. Agora, que bom que nós correspondemos a isso. Que bom que nós fomos diligentes e ouvimos. Porque, você vê, os judeus, eles poderiam simplesmente ouvir a mensagem de Ageu e simplesmente fechar o coração. Mas eles percebem, recalculam a rota, eles abrem o coração, eles começam a temer e falar, não, eu vou fazer. Eu vou fazer, eu vou corresponder àquilo que Ageu tá falando, que o Senhor tá falando através da vida de Ageu. Então, que nós possamos corresponder, tá? Peço sempre a oração de vocês, peço sempre a cobertura, e Deus abençoe muito a vida de vocês. Já vou dar os avisos, que eu gosto no começo e no fim, né? Pra não ficar no meio da mensagem interrompendo. Quem quiser, nós temos um grupo no WhatsApp de avisos pra você ficar inteiramente ligada nos avisos. Eu vou pedir pra você mandar um oi aqui ó, nessa caixinha, manda oi grupo. Oi grupo, que no final da live eu mando o link pra você adentrar no grupo, tá bom? Então manda nessa caixinha aqui ó, oi grupo, eu quero participar do grupo. E lá você vai entrar junto com a gente e vai ficar sabendo das próximas lives, porque temos algumas lives marcadas. E lá no grupo eu vou avisar os dias, tudo bonitinho, tá bom? Também tem e-books disponíveis. O e-book de Ageu também já vai estar disponível hoje, quando finalizar a live, se você quiser. Só você mandar e-book, que eu mando o link para você. Temos mais algumas atividades que faremos durante essa semana, no decorrer da semana, temos algumas atividades. E eu não sei se eu farei aqui nessa plataforma, tá? Porque a atividade de produtividade eu gostaria de fazer com o pessoal lá no WhatsApp, mas na plataforma do Google Meets, que eu queria apresentar alguns slides para vocês. Então, provavelmente eu não farei aqui. Então, quem tiver no grupo vai saber certinho aonde vai ser e vai receber o convite, o invite para nossa sala secreta, para a gente aprender sobre produtividade, principalmente para vocês olharem tudo muito certinho. Acho que vai ser uma forma mais legal da gente interagir, tá bom? Então, quem tiver lá no grupo vai receber tudo certinho, o dia bonitinho. Provavelmente vai ser nos nossos dias normais, tá? De 6 horas da manhã. Mas só o local que eu tô definindo ainda, porque eu quero mostrar principalmente as telas para vocês, compartilhar as telas do computador com vocês, tá bom? Mais uma informação. Todas as vezes que a sua mente clarificar em algo, você escreve aqui WOW. WOW significa que realmente você está entendendo a mensagem, e é uma forma também do seu cérebro fixar ainda mais aquilo que está sendo falado. É como se... Exatamente. Elaine já foi rápida no gatilho, hein, Elaine? Gosta assim, Elaine? Rápida. Exatamente assim. Você manda WOW. Significa que você entendeu que aquilo que foi falado foi reverberado no seu coração, que aquilo que você... Parabéns, gente, 10K, obrigada, em 16 minutos, vocês estão demais mesmo, hein? Glória a Deus pela vida de vocês. Então, significa que aquilo que tá na sua mente clarificou e você entendeu a mensagem que tá chegando até você, tá bom? Então, sem mais delonga, feito esses disclaimers todo, quem não conseguiu, por isso estamos alegres, exatamente. Quem não conseguiu entrar no grupo, eu vou deixar fixada a mensagem daqui a pouco, tá bom? E aí vocês mandam novamente. Nessa setinha que tem aqui embaixo, eu não sei se fica aqui pra vocês ou se fica aqui. Mas é uma setinha amarela. Vocês conseguem mandar a mensagem oi grupo, pra entrar no grupo, tá bom? Fechem os seus olhos. Vamos agradecer a Deus para mais um dia, para mais uma devocional, que Ele nos guie nesse momento, né? E que Ele abra o nosso entendimento para receber tudo aquilo que vai ser compartilhado aqui. Lembrando também, tem algumas metas, gente. Na semana passada a gente não conseguiu subir de liga. Falta pouquinho pra gente bater algumas metas, principalmente de premiação, pra gente subir pra liga C3 ou C5. E aí a nossa live fica com mais visibilidade. Eu conto com vocês, quem puder ajudar. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Pai, a Ti rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigada, Senhor, porque mais uma vez é um privilégio
aqui com meus amigos, meus irmãos em Cristo, minha família em Cristo, Senhor, para estudarmos da Tua Palavra, para estudarmos daquilo que o Senhor quer revelar a nós. Obrigada, Senhor, porque nem nós sabíamos que nós precisávamos tanto ler Ageu de novo, com uma ótica totalmente diferente, porque é como se eu sentisse que o Senhor estivesse realinhando as prioridades dentro da gente. O Senhor nos levou numa jornada de leitura de provérbios, nos dando sabedoria, aprofundando ainda mais o nosso entendimento, aprofundando ainda mais o nosso conhecimento. Nos fez passar por Tiago, Senhor, onde nós lembramos a importância de termos um alinhamento certo de ser chamados e principalmente amigos do Senhor e principalmente amigos uns dos outros. Fomos para Eclesiastes, o Senhor nos levou para Eclesiastes, o Senhor nos mostrando que tudo é vaidade, tudo passa, realinhando a motivação do nosso coração, vendo que tudo aqui é sopro, tudo aqui é vento, tudo aqui é vaidade, tudo passa e que nós devemos realmente temer o Senhor, buscar o Senhor, a nossa prioridade tem que ser o Senhor. E agora tem nos levado a passear por Ageu, Senhor, mostrando quando nós não correspondemos àquilo que o Senhor faz, quando nós vivemos uma vida totalmente invertida daquilo que o Senhor quer nos dar, Pai, traz consequências seríssimas, Pai. Isso aqui é um alerta pra gente, um alerta de, olha, vejam quais são as prioridades de vocês, vejam qual caminho vocês têm tomado, vejam quais são os resultados que têm produzido na vida de vocês, olhem para isso e mudem a rota. Recalcule e redirecione a rota, porque eu quero abençoá-los. A minha mão não está encurtada para não abençoá-los, muito pelo contrário, a minha mão está disponível para abençoar cada um aqui. Então, que vocês possam recalcular a rota de vocês, realinhar as prioridades, porque é um tempo que o Senhor está estabelecendo para as nossas vidas. Eu creio que chegou um tempo de o Senhor mudar histórias, mudar casas, mudar casamentos, mudar relacionamentos, mudar pessoas, mudar trabalhos, mudar propósitos, mudar em direções. E eu creio que esse é um tempo que o Senhor tem levantado essas pessoas aqui nessa live, Pai. Nós te agradecemos porque nós ouvimos a Tua voz, temos ouvido a Tua voz falar conosco e principalmente, Pai, nos redirecionar. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui para cumprir o Teu propósito, o nosso propósito, fazer o Teu querer e acima de tudo, Pai, estarmos alinhados à Tua vontade, porque nós queremos sim o selo de sermos bons e fiéis nos caminhos que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, por cada vida que está aqui. Cada vida aqui, Senhor, representa um reinado. Cada vida aqui representa uma dinastia. Cada vida aqui representa pessoas, famílias, legados, Senhor, que não se apagarão. São pessoas que entenderam para o que o Senhor chamou, são pessoas que entenderam a sua identidade, são pessoas que estão buscando uma transformação genuína e verdadeira. Todos os dias de manhã nós estamos aqui, não é por causa de mim, Helena, não é por causa de absolutamente nada, não é por causa da luz, não é por causa do TikTok, não é absolutamente nada, é por causa da Tua palavra, é por causa da Tua presença. Todos os dias nós estamos sendo diligentes, Pai, em Te buscar, porque nós entendemos que sem Ti nós nada podemos fazer, sem Ti nós nada podemos realizar, sem Ti não vale absolutamente nada. Se o Senhor não estiver no centro das nossas vidas, das nossas vontades, do nosso querer, Pai, nós estamos sendo encaminhados para um precipício. Então eu te peço, Senhor, abençoa cada vida que está aqui durante essa manhã. Realinha os propósitos, reanima, Pai, se tiver alguém aqui abatido, entristecido por alguma coisa. Reacende a chama, Senhor. Quantas pessoas têm sido tocadas, têm sido impactadas, uma chama que não tem se apagado, que tem começado a gostar da Tua palavra, que tem começado a gostar ainda mais, Pai, de estar contigo durante a manhã. E que bom, Senhor, que bom que continue sendo assim, que esse seja o propósito de uma caminhada com Cristo, é ver que não tem coisas muito extraordinárias, o extraordinário mesmo já é estar na Tua presença, não é fogos caindo do céu, não é luzes, não é balões estourando, não é músicas entorpecentes, músicas totalmente que vêm com o objetivo de manipular as emoções das pessoas, mas é no ordinário, é no secreto, é no dia a dia, é na leitura que não se deixa de ler, é no momento que não se deixa de fazer uma entrega total, Senhor. Que nós possamos ter essa maturidade de que estar na Tua presença todos os dias é como tomar um banho, é como realmente sermos alinhados em Ti, realmente sermos alinhados na Tua palavra. Tá aqui o Teu povo, eles não são o meu povo, Senhor, eles são meus irmãos, são meus amigos, mas o povo é Teu.
Eu sei que cada um aqui precisa de coisas específicas. Eu sou muito limitada, Senhor. Sou extremamente limitada. Eu não sei de absolutamente nada do que eles precisam. Mas o Senhor sabe. E eu confio naquilo que o Senhor sabe. Entrega a cada um aquilo que eles precisam. Dê a cada um uma estratégia necessária para vencer esse dia. Dê a cada um uma estratégia necessária para vencer as lutas e as batalhas que muitas vezes são silenciosas, Pai. Eu te peço também, guarda o teu povo, entrada e saída. Daqui a pouco cada um tá indo fazer as suas coisas, ou tem pessoas que já estão indo para o trabalho, tem pessoas que já começaram as suas atividades, tem pessoas que já estão no seu momento, Pai, de ápice trabalhando ou fazendo alguma atividade. Proteja cada um. Proteja de acidente, livra, Pai, de bala perdida, livra de acidentes de trânsito, livra de confusões, livra de pessoas malignas, livra de situações, Pai, que coloquem a vida dos seus filhos em risco. Não somente eles, mas toda a sua casa, toda a sua descendência, toda a sua parentela, Senhor. Nós te pedimos que as bênçãos que estão neles cubram até os próximos, as pessoas do seu lar, Pai. Te peço também pela minha casa, pela minha família, Senhor. Me dê a capacidade, Senhor, de entregar aquilo que o Senhor quer que eu entregue nessa manhã, porque o Senhor sabe que eu sou limitada. O Senhor sabe que por mim eu não consigo falar absolutamente nada, por mim eu não consigo fazer absolutamente nada. Eu dependo exclusivamente do Senhor para me ajudar a fazer isso aqui. O Senhor sabe das minhas limitações, mas eu também te agradeço, porque poderia ser qualquer outra pessoa, mas eu já entendi que eu não sou qualquer outra pessoa. Eu sou filha amada e escolhida, e por isso eu disse, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, que não seja qualquer outro. Usa a minha vida para falar e fazer o que o Senhor quer. Obrigado, porque o Senhor não viu as minhas limitações, o Senhor não me chamou pelas minhas limitações, mas o Senhor viu quem eu seria lá na frente, e eu te agradeço por ver em mim aquilo que nem eu consegui enxergar. Obrigada pelo dia de hoje. Eu quero dizer que nós te amamos, obrigada por tudo, tudo. Nada faz sentido se o Senhor não estiver aqui. Nada faz sentido. Esteja conosco do começo ao fim dessa live. Nos proteja, Senhor. Nos proteja daquilo que nós não conseguimos ver, porque nós sabemos que estamos em uma batalha espiritual intensa. Se nós pudéssemos abrir os nossos olhos espirituais, nós conseguiríamos enxergar, Pai. Mas eu já te agradeço, porque eu sei que o Senhor está fazendo exatamente como o Senhor quer. E pode 1000 cair ao nosso lado, 1000 à nossa direita, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, não seremos abalados. É em teu nome, Jesus. É em teu nome que nós começamos esse momento de devocional. Muito obrigada, Pai. Amém e amém. Já começamos. Vamos lá. Capítulo 2 de Ageu. A gente gosta de ler primeira parte. Bom dia, Débora. Obrigada, Elaine. Tatá também. Vamos ler capítulo 2, o protetor. Capítulo 2, depois a gente vem discorrendo cada verso. Então, em 17 de outubro desse mesmo ano... Vou trazer mais pra cá, que tá bem longe pra assistir. Então, em 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Seatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Zeozadaque, e o remanescente desse povo. Algum de vocês se lembra desse tempo em sua antiga glória? Como ele lhe parece agora em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante. Mas assim diz o Senhor, seja forte, Zorobabel. Seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Zeodaque. Sejam fortes todos vocês que restam na terra, mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como eu prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca, sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para esse templo. Encherei a glória desse lugar.
diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior do que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Em 18 de dezembro do segundo ano do reinado de Dário, o Senhor enviou uma mensagem ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunte aos sacerdotes sobre a lei. Se alguém levar em sua roupa a carne consagrada de um sacrifício, e se por acaso a roupa tocar em pão, num ensopado, em vinho ou em azeite ou em qualquer outro tipo de alimento, esse alimento também não se torna sagrado? Consagrado? Os profetas respondem, né? Não, respondem os sacerdotes. Em seguida, Ageu perguntou: se alguém tocar cerimonialmente impuro, ao tocar no cadáver e depois tocar num desses alimentos, o alimento ficará contaminado? Sim, respondem os sacerdotes. Então Ageu disse: é o que acontece com esse povo e com essa nação, diz o Senhor. Tudo o que fazem é oferecerem coisas contaminadas por causa do seu pecado. Veja o que estava acontecendo com vocês antes de começar a lançar os alicerces do templo do Senhor. Quando vocês esperavam a colheita de 20 medidas, colhiam apenas 10. Quando esperavam tirar 50 medidas da prensa de uvas, tiravam apenas 20. Enquanto enviei ferrugem e mofo granizo para destruir tudo que vocês trabalhavam para produzir, e no entanto, vocês não voltavam para mim, diz o Senhor. Pense nesse dia 18 de dezembro, o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor. Sim, pense bem, eu lhes faço uma promessa agora. Enquanto a semente ainda está no celeiro e as suas videiras, figueiras, romãzeiras e oliveiras não derem os frutos, mas hoje em diante eu vos abençoarei. Naquele mesmo dia, 18 de dezembro, o Senhor enviou uma mensagem a Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, que estou prestes a sacudir os céus e a terra. Derrubarei tronos, destruirei poderes de reinos estrangeiros, derrubarei carros de guerra, seus condutores, seus cavaleiros cairão, seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu honrarei você, meu servo Zorobabel, filho de Seatiel. Farei que você seja como um anel de selar em meu dedo, diz o Senhor, pois eu o escolhi. Diz o Senhor dos Exércitos, falei. Gente, isso aqui é lindo demais, cara. Isso aqui é poderoso. Fala, a palavra, só de ler a palavra é a coisa mais linda que tem. E aí a gente começa aqui na primeira parte de Ageu, ele fala assim, ó. Então, em 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta Ageu. Aqui é o segundo discurso, né? O primeiro sermão, ele vem para principalmente confrontar o povo, né? Trazer o povo de volta, falar assim, olha, saiam da zona de conforto de vocês. Só que aqui nesse segundo sermão, ele justamente vem para trazer a comunidade no sentido de, olha, não se esqueçam das promessas que o Senhor falou para vocês. Ageu, ele fala novamente, e um mês depois ele começa abordando as expectativas de um templo que está totalmente destruído. O templo está destruído, as pessoas estão vivendo num período de comparação terrível e principalmente eles estavam com a moral em relação a esse templo totalmente baixa, gente. Por quê? Ele já tinha um templo onde era grandioso, magnífico. Só que o templo que eles estavam construindo era um templo totalmente na ótica deles ruim, né? E aí Ageu, ele fala, olha, lembra dos profetas anteriores, Isaías e Miqueias? Lembra sobre a Nova Jerusalém? O que seria desse lugar? Deus não mudaria absolutamente tudo? Então lembra disso. Então lembra onde o Senhor falou que iria estabelecer a paz. Lembra-se, gente, principalmente que o templo não é para edificação de vocês, o templo é para os planos do Senhor. É de fundamentar aquilo que o Senhor falou. Então ele chama o povo para isso. E Ageu, ele começa a falar, gente, olha, trabalhem com esperança, trabalhem apesar dessa situação, não fique olhando para as limitações que estão sendo impostas em cima de vocês, não olhe para essas limitações, olhem para aquilo que o Senhor já prometeu para vocês e nesse cenário, porque o coração do povo aqui, gente, principalmente começou a enfraquecer.
O coração do povo começou a não responder, principalmente com aquilo que o Senhor já tinha falado para eles. Eles começaram a responder com uma palavra que era realmente vazia. E aí Deus traz o cenário, traz totalmente a visão do Senhor para aquilo que estava acontecendo, vendo que o povo estava com seu coração enfraquecido, e o Senhor, acredito que a coisa mais interessante que a gente aprende sobre Deus é que quando ele nos vê dentro de um cenário, ele não fica apático. Ele sabia que o povo estava com o coração enfraquecido. E ele não fica só olhando. Ele vê o povo e ele não fica só respondendo com silêncio. Ele simplesmente vai e lança uma palavra. Por isso que veio novamente uma palavra através da vida de Ageu. Porque o povo estava com o seu coração totalmente enfraquecido. Aí ele lança mais uma palavra. Olha, vocês precisam mais de força, mais do que uma força específica. Vocês precisam de uma força sobrenatural, mais do que uma força natural. Vocês precisam de uma direção, vocês precisam de correção, vocês precisam de um encorajamento que muitas vezes não vai vir de uma pessoa limitada. Vocês precisam de um encorajamento que vai vir dos céus. Então aqui, ó, recebe a minha palavra através do profeta. Recebe aqui essa palavra. E aí o profeta, por isso que fala, o Senhor transmite outra mensagem, justamente para esses corações que estavam ali totalmente desajustados, sem esperança, enfraquecidos nesse cenário, que o Senhor fala assim, ó, vem mais uma palavra, vai mais uma palavra para vocês, para dar direção, para dar correção, para dar encorajamento. Receba o encorajamento dos céus. E aí ele começa. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Seatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Zeodaque, e ao remanescente do povo. E aqui Deus, ele não começa falando somente para uma... Bom dia, Gui. Deus, ele não começa falando somente para uma liderança. Ele não começa falando somente para o sumo sacerdote. Ele não começa falando somente para o governador. Ele começa falando para um povo. E ele fala por um povo em totalidade. E aqui eu fiquei pensando, por que Deus ele falou para um povo? Porque aqui ele ficou falando assim, ó, diga pro governador, tá, mas diga também pro filho do sumo, diga também pro sumo sacerdote Josué, mas também diga pro Zeodaque e também pros remanescentes do povo. Agora, me responde aqui vocês, por que vocês acham que Deus ele mandou uma palavra muito específica? Olha, não diga só pro governador, não diga só pros sacerdotes, mas fale para todos. Por que vocês acham? Comenta aqui. Por que vocês acham que Deus ele mandou? Bom dia, sejam bem-vindos. Para quem chegou agora, gente, nós estamos fazendo a leitura do capítulo 2 de Ageu. Estamos no capítulo 2, verso 2. Comentem aqui, por que vocês acham que o Senhor manda uma palavra não somente para um, não somente para dois, mas manda para todos. E ele vai escalonando, né? Do alto escalão até o mais baixo escalão. Vocês têm alguma ideia? Para que todos os povos soubessem o que estava acontecendo, porque todos precisavam saber da palavra. Top, muito bom. O que eu mais identifiquei aqui, gente, é exatamente porque o ambiente estava contaminado. Eles estavam passando por um processo de desânimo total. E uma pessoa desanimada, ela desanima todo o restante. Eles estavam... Então, assim, o desânimo, vocês vão ver que é extremamente contagioso. O desânimo, ele vai desencadeando, é igual o pecado. Vai trazendo e arrastando, deixando um lastro durante o seu caminho. Então, estavam todos desanimados. Então, todos precisavam de uma mesma palavra. Todos precisavam ouvir a mesma voz. Todos precisavam ser realinhados, desde o alto escalão até o baixo, realinhados pela mesma verdade. A mesma palavra. E aqui Deus ele entra em cena nesse ambiente justamente porque o desânimo, gente, se ele não é tratado, ele vira paralisia. E aí você ia vendo a paralisia de uma geração totalmente. Por isso que ele vai falar, só vem do alto, vem do baixo, vem do médio, vem de todos. Porque todos precisam receber esse alinhamento. Então ele não espera a obra parar. Ele simplesmente, ele tá ali vendo a obra completamente e ele percebe o colapso
que vai entrar. Do povo desanimar ao ponto de virar paralisia. Então ele, percebendo esse colapso, ele entra em cena. Ele entra em cena, porque o desânimo, gente, ele não respeita a posição. Desânimo, ele alcança a todos. E Deus, você vai vendo que ele não trata somente os indivíduos, ele trata uma atmosfera. Vocês entendem isso? Eles estavam debaixo, não era mais somente como indivíduos, eles estavam debaixo de uma atmosfera de total desânimo. Por isso que eles não precisavam somente agora de direção e de correção, mas eles precisavam também de uma intervenção sobrenatural de Deus. Eles precisavam de uma intervenção sobrenatural de Deus. E por isso que Deus veio falar assim, ó, olha, entra no período certo, entra da forma certa, faz o que tem que fazer, mas vamos lá, tem que ser desde o primeiro até o último, porque todo mundo vai ter que entrar totalmente na mesma sintonia. Totalmente no mesmo propósito, totalmente na mesma forma, totalmente no mesmo alinhamento. E aí ele faz isso. E aí no verso 3, ele começa. E aqui é algo muito interessante, né? Ele começa falando assim: algum de vocês se lembra do templo em sua antiga glória? Como eles parecem agora em comparação com o anterior? Deve se parecer insignificante. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Justamente tocando na ferida. Por quê? O povo, eles estavam justamente adoecendo porque eles ficavam se comparando. Deus entra nessa cena e toca justamente na ferida. Olha, algum de vocês se lembra do templo da sua antiga glória? Justamente naquilo que estava adoecendo o coração das pessoas. Havia pessoas olhando para o templo passado e falando: isso aqui nem se compara com o que já foi. Isso aqui, nossa, nem se compara com o que já foi. Eles estavam trabalhando, mas eles estavam frustrados. Eles estavam obedecendo, teoricamente, eles estavam obedecendo, mas eles estavam decepcionados com o que eles estavam vendo. Eles estavam reconstruindo, mas eles estavam simplesmente desprezando a obra. Eles estavam desprezando total aquilo que eles estavam fazendo. Aí Deus pega e mexe na ferida deles. Olha, não se nem se compara, né? Com aquele, deve parecer insignificante. Enquanto eles estavam na obra, eles estavam sendo envenenados por dentro. Envenenados pelo quê? Pela ferida da comparação. E quantas pessoas vivem nessa ferida de se comparar? E toda vez que você tiver essa ferida dentro de você de se comparar, automaticamente, gente, isso vai produzir desespero, principalmente pelo presente. Você vai viver uma nostalgia de um passado ou de uma vida que você teve que você não vai ter mais, e um desânimo no processo. Só que o Senhor nos chama para ter contentamento em tudo que a gente está fazendo. E aí a gente vai vivendo nessa ferida de comparação, vai produzindo um monte de coisa. Olha só, porque um pensamento desalinhado, um pensamento desajustado, o que ocasiona na vida da pessoa. Porque eles estavam fazendo algo que era da vontade do Senhor, mas por dentro estava desprezando a obra, estava comparando com coisas que não era para comparar, estavam fazendo situações que não era para fazer, simplesmente porque estavam justamente com os pensamentos, as motivações desalinhadas. E aí, o que acontece? Quando o Senhor realmente olha para tudo isso, Deus ele vem para expor exatamente algo que muitas vezes a gente tenta ocultar. É justamente vocês, ele fala, vocês estão trabalhando, mas eu também tô vendo que vocês estão enxergando principalmente o que está sendo feito. Vocês estão trabalhando e vocês simplesmente não estão enxergando o que eu tô fazendo, porque vocês não conseguem contemplar. Vocês são tão limitados, mas eu tô vendo. Eu tô vendo as motivações, eu tô vendo os corações, eu tô vendo as comparações, eu tô vendo absolutamente tudo. E aqui a gente entende que Deus ele não expõe a ferida para nos machucar, né? Deus ele não expõe as feridas para simplesmente expor. Ele tem um objetivo. Ele estava trazendo à tona. Olha, sabe por que vocês estão adoecendo? Sabe por que isso aqui
tá causando desânimo em vocês? Porque vocês estão aqui, ó, nessa ferida, se comparando com quem não tem que se comparar. Vocês estão adoecendo o coração de vocês não estão conseguindo olhar a totalidade, vocês não estão conseguindo nem enxergar o propósito por trás da situação, vocês não estão conseguindo nem enxergar a situação que vocês estão vivendo. Justamente porque vocês estão se comparando. E aqui, o mais interessante, porque o Senhor vem, traz uma palavra, o Senhor vem, mostra a situação do povo, o Senhor vem e mostra como eles estão adoecendo, e aqui ele vai trazer algo que é muito, depois de expor a ferida, né, ele vai trazer algo muito importante. Ele fala assim, ó, mas assim, diz o Senhor, seja forte, Zorobabel. Seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Zeodaque. Sejam fortes todos vocês que restam na terra. Mãos à obras, pois eu estou com vocês, assim diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, Deus não está simplesmente alimentando a ferida do povo. Deus não está passando a mão no dodóizinho, falando assim, gente, pode chorar, pode ficar aqui nesse saudosismo, pode ficar aqui dessa forma. Ele está dando uma ordem, seja forte, sejam fortes, sejam fortes. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, olha, parem de medir tudo que vocês estão vendo pelo que já foi feito. Eu dei uma ordem para vocês, continue fazendo. Não se preocupe com o que já foi, só continue obedecendo. E aí tem pessoas aqui que muitas vezes estão paradas, não é porque Deus parou de agir, mas é simplesmente porque continua conversando com o passado, que Deus já falou assim, ó, para de olhar, para de ir, para de ficar aí, esquece, olha para o alvo, prossigo. Muito por causa disso. Tem pessoas que ficaram paralisadas por causa de uma história que não foi bem resolvida, por causa de um casamento que talvez não foi bem resolvido, por causa de situações financeiras que não ficaram, e aí fica preso no passado que, cara, o Senhor tá falando assim, esquece, prossiga. Povo, prossiga, vamos, avante, vamos, sejam fortes. E sabe o que é ser forte? Ser forte não é você sair quebrando tudo, é você ter firmeza de espírito em frente às batalhas, é você ter um espírito forte. Se te mostrares frouxos no dia da tua aflição, esse vai ser o tamanho da tua força. Agora, se você mostrar forte, porque a gente tem que confiar, não é nas adversidades, a gente tem que confiar no que elas produzem, a gente já aprendeu sobre isso, a gente já não pode falar que a gente não sabe mais sobre isso, porque todos os dias o Senhor vai lá, nos dá motivação para fazer absolutamente tudo, mas principalmente nós precisamos olhar para as coisas que nós passamos e falar assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com tudo isso? E era isso que o povo não estava conseguindo enxergar, e por isso que ele se levantava e falava assim, gente, para de olhar, venha, para de olhar para a ferida, eu não vou ficar aqui alimentando, eu não vou ficar passando a mão na cabeça de vocês. Vocês estão olhando para um passado, sendo que eu tenho algo avante, adiante, só façam, não se preocupem. Eu vou fazer coisas aqui que você não vai entender, mas lá na frente eu vou explicar. E o mais interessante é que você vê em todo o processo, o próprio Senhor, em 4 meses, em 4 discursos, em 4 sermões, o próprio Senhor se preocupa de explicar ao povo o que vai fazer. Porque aqui é basicamente um mapinha que ele tá dando, olha, eu tô explicando pra vocês o que eu tô fazendo, que vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Aí ele vem, depois de trazer principalmente esse alinhamento pro povo, ele fala, olha, vamos lá, eu tô com vocês, certo? Mas peraí, o meu espírito habita no meio de vocês, como eu prometi quando vocês saíram do Egito, portanto, não tenham medo. Cara, depois de trazer um alinhamento pro povo, para forçar eles a trabalharem mesmo, o Senhor, ele toca naquilo que basicamente sustenta absolutamente tudo e dá continuidade à obediência. Ele fala assim, olha gente, o meu espírito tá aqui, a minha aliança, a minha fidelidade, a minha presença, o meu espírito tá com vocês. Então não é você simplesmente olhando para o cenário e mandando somente continuar. Não é Deus olhando para o cenário e mandando continuar. É Deus falando assim, olha, eu tô aqui lembrando o motivo que você precisa continuar. Deus está te lembrando por que você pode continuar. Não é só o que você pode continuar, mas o porquê que você deve continuar. Ele é o motivo que você deve continuar. Ei, povo, judeus, lembra? Eu sou o motivo que vocês devem continuar. Não são as situações, mas sou eu. Olha pra mim.
E o povo, ele traz esse alinhamento, né? Olha, continua. Eu tô lembrando para vocês, continua por mim, vocês podem continuar. Olha para mim, que em mim vai fazer sentido. A gente passou por uma série de Eclesiastes e a gente viu, principalmente, como Eclesiastes trabalha isso na gente, né? Olha o verdadeiro sentido. Olha para o verdadeiro sentido. Para de focar no que passou, no que vai passar, no que vai fazer. Olha para o verdadeiro sentido, que lá você vai encontrar a resposta para tudo. Esses dias fizeram uma pergunta aqui. Helena, mas eu não, como que eu faço para saber de determinada coisa? Eu falei assim, olha para Cristo. Mas eu preciso da resposta. Tudo que nós precisamos, Cristo tem para nos dar. Tudo que nós precisamos, nós encontramos nele. Obrigada, dicas. Tudo que nós precisamos está nele. Helena, mas eu preciso de respostas, está nele. Eu preciso que o Senhor fale comigo, está nele. Eu preciso que haja dessa forma, está nele. Tudo está nele. Tudo está nele. Só que a gente não consegue, principalmente, enxergar isso porque a gente não entende as coisas, a gente fica paralisado em várias historinhas. Nós somos muito bons para contar historinha. É muito bom. Helena, mas você não sabe. Já falei aqui, parem de contar historinhas. Eu preciso até fazer uma aula aqui com vocês de como parar de contar historinhas. É sempre, eu quebrei a dieta porque você quebrou porque você foi fraco, porque você não foi forte, você não teve propósito, você não se alinhou. Eu não tô fazendo isso na minha vida porque é por causa de você. É por causa de você. E aí, é muito interessante chamar para esse confronto, mas principalmente para essa autorresponsabilidade, porque às vezes nós pegamos as nossas frustrações e tudo que tem dentro de nós e transmitimos e passamos para os outros. Só que se a gente parasse de culpar os outros e trouxesse a responsabilidade para nós pararíamos de contar essas histórias e principalmente essas mentiras, porque a maioria das histórias é mentiras. É mentira. E aí ele continua no verso 6. Pois, aqui eu acho que uma das coisas que mais me pegou, porque ele fala que o Espírito habita, e aqui ele começa a lembrar, olha, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Aqui, Deus, ele simplesmente está lembrando quem ele é. O coração do povo estava diminuindo simplesmente pela aparência do templo. Aí Deus volta, olha para a fragilidade do cenário e simplesmente vira, mas olha, eu não quero que vocês olhem para isso. É basicamente assim, o povo tá olhando para cá, Deus vira assim, mas eu não quero que vocês olhem para isso, eu quero que vocês olhem para cá. Deus muda o foco deles. Fala, olha para mim. Enquanto o povo ele tava medindo as pedras, Deus estava medindo e falando assim, eu abalo as nações. Enquanto o povo estavam apegados pelas limitações, Deus estava falando, olha o meu alcance, olha o meu governo, olha o meu reinado. Quando o povo estava lá contando as pedrinhas, Deus estava falando assim, olha para lá. O povo estava querendo olhar para cá, o Senhor, olha para lá. Aqui ele chega fazendo exatamente isso, olha, é quem eu sou. Não olha para a situação, não olha para o cenário, olha para quem eu sou, olha para o meu caráter. É basicamente isso que ele estava fazendo. E aí ele começa no verso 7, sacudirei todas as nações. E o mais interessante, porque ele fala, olha para quem eu sou, e depois ele fala, olha porque eu vou fazer. Porque ele fala, sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para esse templo, encherei a glória desse lugar, diz o Senhor dos Exércitos. E depois de lembrar quem ele é, ele agora vira e fala, olha o que eu vou fazer, eu encherei essa casa de glória. Enquanto o povo estava preocupado com a aparência, o Senhor estava preocupado em encher aquele lugar de glória. Enquanto o homem se preocupa com a aparência, enquanto o homem se preocupa com a imponência, enquanto o homem se preocupa com a estrutura, o Senhor estava preocupado em encher aquele ambiente de glória. E é por isso que muitas vezes você precisa parar de olhar para situações, principalmente com os olhos naturais. Por que eu falo que quanto mais logos nós entendemos, mais rema nós precisamos? Quanto mais você entende a palavra escrita, mais você entende que você precisa da palavra revelada.
E aí muitas pessoas não vão entender isso aqui, porque tem coisas que você não consegue olhar simplesmente para a palavra. Você tem que olhar simplesmente para a revelação que o Senhor vai dar. Ambas caminham juntos? Sim, ambas caminham junto. Mas tem coisas que você vai precisar olhar com seus olhos sobrenaturais. Não vai conseguir olhar com seus olhos naturais. Não tem como, gente, não tem como. E aí tem situações que você olha e fala assim, Senhor, mas isso daqui... Claro, você está olhando com seus olhos naturais. Como que foi a vida de Salomão? Ele olhando somente com os olhos naturais, só viu desgraça, não via propósito, não via sentido. Porque se ele olhasse para o mundo da forma como ele estava olhando, para o mundo caído com os olhos naturais, realmente não teria sentido nenhum. Só faz sentido quando nós olhamos com os olhos de Cristo. Só faz sentido, sabe quando nós conseguimos amar de verdade? Quando nós conseguimos olhar com os olhos de Cristo, porque até o nosso amor foi corrompido. Até a forma de nós amarmos uns aos outros foi corrompida. E só conseguimos fazer isso em totalidade quando nós olhamos com os olhos de Cristo. Por isso que as coisas de Deus é loucura para o mundo. O mundo não vai conseguir entender. Porque muitas coisas é realmente sobrenaturais. Muitas coisas excedem o nosso entendimento. Como que você vai explicar para o mundo que para você ser o primeiro, você precisa ser o último? Para você ser maior, você tem que servir, você tem que ser o menor. Você não vai conseguir um mundo onde o mundo é disputa, é absolutamente tudo. Você não vai conseguir colocar isso aqui. É basicamente como foi lá no período, né, das igrejas primitivas. Como que colocaria na cabeça de um rei que agora ele tinha o poder nas mãos e ele tinha também o poder das igrejas nas mãos, que ele era servo. Não ia conseguir colocar na cabeça dele em totalidade. Não ia conseguir. E aí o Senhor vem, porque o cenário que eles estavam, gente, e muitas vezes o cenário que você vai estar, vai te colocar em muitas mentiras, várias mentirinhas vai surgindo na sua cabeça. E aí o Senhor vem, principalmente no verso 8, destruir, assim, aniquilar uma das maiores mentiras que estavam sendo implantadas na cabeça do povo, que era justamente de que a ideia de que o cenário estava limitado era a falta de recurso. Principalmente eles estavam limitados por falta de recurso. Por isso que fala, a prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor. Aqui o Senhor interrompe uma lógica humana, que estavam tentando simplesmente medir a obra a partir da escassez visível na cabeça deles. Peraí, deixa eu colocar aqui. E aí o povo tava falando, olha, nós não temos a mesma riqueza. Olhando para trás e comparando, nós não temos a mesma riqueza. Olha, nós não temos o mesmo esplendor. Olha, nós nem temos nem temos a mesma estrutura. Aí o Senhor Deus responde aqui, minha é a prata, meu é o ouro, nada me falta. E quantas vezes você olha, Helena, mas eu não tenho essa estrutura. Eu não tenho absolutamente nada. Eu não tenho isso. Porque o que falta em você nunca está limitado para Deus. Nunca estará limitado para o que Deus quer fazer. O que falta na sua escassez não revela a pobreza no céu. Não revela que o céu está pobre. O modo de escasso de você olhar para situações não revela que o céu não tem recursos. O modo que você vive de realmente não ver recursos não revela principalmente a incapacidade do reino de Deus. Para quem chegou agora, nós estamos lendo capítulo 2 de Ageu, verso 8. Aí ele vira para o povo e fala assim, ó, para de medir as coisas pela capacidade de vocês, porque eu não tenho incapacidade. Minha é a prata, meu é o ouro, nada me falta e confia no processo. Caramba, basicamente o que ele tá falando. Confiem. O povo, não, mas ó, antigamente tinha recurso, antigamente tinha absolutamente tudo. Antigamente ele tá falando assim, minha é a prata, meu é o ouro, confia. Confia. É basicamente que ele vai dar bom, confia. Chama no povo.
Porque eles ficavam tão apegados, eles estavam esquecendo quem Deus era. Olha as mentiras que estavam entrando. E quantas vezes essas mentiras têm entrado na cabeça de vocês? Ai, mas eu não tenho ninguém por mim. Ai, mas Helena, eu sou sozinha. Eu sou sozinho pra tudo. Ai, mas olha, você não sabe o ambiente que eu vivo. Você não sabe de onde veio a minha família. Você não sabe da minha história. Aí Deus tá falando assim, ei, acorda, Patrícia, acorda. Elaine, acorda. Diana, acorda. Quando eu te chamo, eu não tô pensando no que vocês podem fazer. Eu não tô pensando nas suas limitações. Eu tô pensando no que eu posso fazer. E eu confio no que eu posso fazer. É só você confiar também. Acabou. É só você confiar também. E aí vivem colocando mentiras. E o Senhor vem aqui hoje para realmente destronar essas mentiras que têm aprisionado a mente de vocês. Olha, minha é a prata, meu é o ouro, confia. O céu não tá escasso, a minha mão não tá encurtada para abençoar a vida de vocês. E ele continua. O que eu acho mais lindo de tudo isso, é que Deus, ele não promete só glória. Porque ele fala aqui no verso 9, a glória desse novo tempo será maior que a glória do antigo. Diz o Senhor dos Exércitos, nesse lugar estabelecerei a paz. Eu sou o Senhor dos Exércitos. Ele não vem só prometendo a glória, ele promete que essa glória é ainda maior. E é isso que vem para confrontar principalmente o saudosismo do povo, porque eles olhavam e falavam, no passado foi melhor. No passado foi exatamente muito mais satisfatório. Aí o Senhor vem e vira, vocês não sabem o que eu vou fazer. Vocês não sabem do meu poder. Vocês não sabem o que está por vir. Vocês não sabem o que vai chegar. Porque o povo só olhava para trás. Para trás foi melhor. Vocês ainda não sabem o que viria e o que virá pela frente. Vocês ainda não sabem o que eu estou preparando. É muito maior. Dupla honra. Para cada dia de vergonha, dupla honra. Confia no processo. Quanto o povo estava lá, o Senhor estava falando, confia avante. Confia, só obedece. Só obedece. E aqui a gente entra no terceiro sermão. E o terceiro sermão é justamente para produzir no povo uma pureza que nunca houvesse tido. E para produzir esse sermão, principalmente, Deus ele traz uma mensagem, ele envia uma mensagem para o profeta justamente para usar um princípio espiritual que era expor a verdadeira condição do povo. Ele iria expor essa condição, mas principalmente ele ia trazer algo à tona que o povo conhecia, mas ele ia transformar na prática, que era justamente a forma de como eles conheciam algo. Então ele chama os sacerdotes, Deus vai lá, chama os sacerdotes para o quê? Colocar eles dentro dessa equação, porque os sacerdotes iriam responder questões em relação à lei. Antigamente, eles tinham a responsabilidade principalmente de ensinar e interpretar as leis. Então, em Deuteronômio vocês vão ver sobre isso, Malaquias também, né? Vai falar sobre isso. Então, a mensagem era de pureza do ritual. Então, foi dirigido a ele algumas perguntas. Então, Deus ele vai ajustando absolutamente tudo. E ele começa aqui falando, olha, em 18 de dezembro do segundo ano do reinado Dário, o Senhor enviou essa mensagem ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunte a alguns dos sacerdotes sobre a lei. Então, traga aqui as pessoas que ensinam, que interpretam a lei, que a gente vai ter que ajustar algumas coisas aqui. Eu vou precisar deles na equação, porque eles vão responder algumas perguntas para mim, porque só eles tinham autoridade para responder essas perguntas. Então, o Senhor vai ajustando absolutamente tudo. Aí ele começa a apresentar primeiro o primeiro princípio, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa também entender aqui, que o povo estava construindo um templo, certo, gente? Se o povo estava construindo um templo, a construção era externa. O que o Senhor estava querendo ajustar aqui? Antes de passar esse primeiro princípio, ele estava querendo ajustar principalmente de quê? Não pensa que só porque você está participando de uma obra visível significa que você já está suficientemente bom e santo. Não, Deus estava querendo mostrar que algo externo não corrige a impureza interna. E aí ele começa, olha, se alguém levar em sua roupa
carne consagrada de um sacrifício, e se por acaso a roupa tocar no pão, num ensopado, em vinho, em azeite ou em qualquer outro tipo de alimento, esse alimento se tornará consagrado? Não, responde o sacerdote. Justamente porque nessa época, gente, eles tinham um cerimonial, né? Que é falado em Levítico. A pessoa que preparava a carne, automaticamente, quando essa pessoa preparava a carne, se a carne tocasse no corpo dessa pessoa, ou na roupa, na veste dessa pessoa, era purificado, não acabava se contaminando, né? Tornava a roupa de quem carregava pura. Então, ele estava querendo trazer algo que era um princípio que eles conheciam a teoria e ele iria colocar em prática. Ele estava falando aqui, olha, gente, não adianta vocês acharem que só porque vocês estão carregando e fazendo algo que é sagrado, automaticamente vocês estão santificados. Isso aqui não funciona. É basicamente o Senhor falando pra gente, olha, tem gente que tá confundindo só porque tá no movimento religioso com santidade. E não. Isso daqui não serve, isso daqui não adianta, só por... Ah, Helena, mas eu tô indo pra igreja. Ah, Helena, eu participo das coisas, eu participo dos ministérios. Se o seu coração não for transformado de verdade, não adianta. Não adianta. Então ele estava trazendo uma teoria, trazendo para a prática. Só porque vocês estão construindo um templo, não acha que só isso basta. Só porque vocês estão indo para a igreja, não acha que só isso basta. Só porque vocês estão participando de um ministério, não acha que só isso basta. Só porque vocês estão todo domingo indo para a igreja, não acha que só isso basta. Só porque vocês estão 24 horas na semana na igreja, não acha que só isso basta. Precisa de uma transformação de verdade. Mas o que adianta? Você fazer tudo isso durante a semana, mas você não permite que o seu interior seja curado de verdade. Deus, ele estava justamente aliando o povo para curar, trazer uma cura que não é só de aparência, mas é uma cura interna que automaticamente produziria resultados externos. Fala, olha, não é assim não. Vocês estão fazendo algo, mas calma aí. Atividade espiritual não é o mesmo que pureza espiritual não, tá? Não basta só você tocar em algo santo, basta que o seu coração realmente seja transformado. Não adianta você tocar em algo santo e o coração continuar desalinhado, desajustado por dentro. E quantas pessoas têm vivido dessa forma, gente? Quantas pessoas têm vivido dessa forma? E esse primeiro princípio é exatamente isso. A transmissão de contato indireto não é porque que você está tocando em algo que você é santo. Não é porque o povo estava fazendo algo que eles eram santos. E é exatamente isso, o povo ele precisava entender, porque eles poderiam, por estar justamente construindo algo, eles poderiam confundir. Por isso que o Senhor estava alinhando. Olha, eu vim falando tudo o que eu ia fazer, eu vim alinhando, vim trazendo palavra, vim trazendo absolutamente tudo. Olha só como que está se desentranhando isso daqui. Eu vim falando, chamei meu profeta, alinhei vocês, tirei as mentiras que estavam sendo estabelecidas na cabeça de vocês. Agora eu preciso alinhar o comportamento de vocês. Peraí, o que vocês estão fazendo não é pra vocês confundirem isso aqui não, tá? Tá? Isso aqui não é pra vocês não. Você pode ir no culto, pode ter linguagem de culto, pode oferecer o que você quiser, mas se você não tiver um sacrifício verdadeiro diante do Senhor, de nada vai adiantar. De nada vai valer. Era justamente o que o Senhor queria fazer com o povo. Trazer o povo de volta à santidade. E aí ele apresenta mais um segundo princípio. Ele vem com esse primeiro princípio e ele apresenta o segundo princípio. Ele fala, olha, se alguém se tornar cerimonialmente impuro ao tocar no cadáver, depois num desses alimentos, o alimento ficará... Depois que tocar num desses alimentos, o alimento ficará contaminado? Vou ler isso aqui melhor novamente. Em seguida, Ageu perguntou, se alguém tocar cerimonialmente impuro ao tocar no cadáver e depois tocar num desses alimentos, o alimento ficará contaminado? Sim, respondeu os sacerdotes. O segundo princípio é justamente a impureza contamina. Assim como a gente viu aqui anteriormente que o desânimo ele contaminava, a santidade ela não contamina só de você tocar, mas a impureza contamina só de você tocar.
Só de você tocar. Deus estava mostrando para eles que a santidade não se espalha automaticamente tocando, mas a impureza sim. E é isso que Deus estava desmontando no povo, que era a falsa espiritualidade no sentido de que não tem como vocês se envolverem numa obra que é realmente da vontade do Senhor, ajustada da vontade do Senhor e achar que vocês estavam santos. Não, pelo contrário. O Senhor vem mostrar que um santo não se santifica simplesmente por associação. E só porque eu estou na denominação tal, eu já sou santo. Só porque eu estou exercendo uma atividade tal, eu já sou inteiramente santo. Não. O que é impuro contamina aquilo que toca. E é isso, esses dois princípios que a gente precisa entender. É que o Senhor realmente, ele vem alinhando principalmente essas coisas que estão desajustadas nas pessoas. Porque eles achavam, tô fazendo, sou santo porque eu tô tocando. Tô impuro, mas o que eu tô tocando tá ficando impuro. E era isso que ele tava fazendo. Então ele vem trazer esses dois princípios. A partir do momento que ele traz esses dois princípios, do santo, do impuro, do puro, do impuro, que era do ritual de Levítico, depois vocês podem ler melhor isso aqui, trazendo isso tudo para eles, ele vem fazer uma aplicação prática para o povo entender. Eles falam, então vocês entenderam isso daqui? Eu trouxe os sacerdotes para responderem, eu trouxe a aplicação do que estava acontecendo, mas agora eu quero mostrar para vocês a aplicação de tudo isso. É o que acontece com esse povo. É isso que acontece com essa geração. É esses dois princípios que eu apliquei aqui, que eu trouxe na teoria, que eu trouxe para realidades. E ele faz isso sem rodeio, sem massagear, sem botar açúcar, sem botar pepim. Ele fala, é assim que vocês estão. É desse jeito que vocês estão fazendo. É desse jeito. Vocês querem reconstruir a minha casa, mas eu tô vendo a condição de vocês. Eu tô vendo a condição de vocês, eu tô vendo. Deus, ele não tá olhando só o que vocês estão fazendo, Deus tá olhando a condição do que vocês fazem. É assim que vocês estão. Isso daqui é um golpe naquelas pessoas que acham que dá para fazer um culto de qualquer forma, dá para entregar qualquer coisa para Deus. Até hoje as pessoas estão assim e continuam dentro das igrejas entregando os seus cultos, mas quando sai tá falando mal do irmão. Continua dentro das igrejas fazendo umas coisas que acham que só porque estão lá estão protegidos, mas não adianta. Estão fazendo algo impuro e profanando o que é sagrado. Vocês entendem isso? Olha o peso disso. Deus trouxe duas aplicações para mostrar para eles, vocês estão fazendo isso, cara. E isso daqui é mais atual. Isso aqui é um golpe no meio da nossa, um soco no meio da nossa barriga, gente. Para falar assim, não dá para oferecer um culto sem alinhamento. Nós vamos entrar num propósito de 42 dias. E é o Senhor falando pra gente, não dá para fazer um propósito desse sem alinhamento. Não dá para oferecer sacrifícios que não custem nada. Não dá para vocês virem de qualquer jeito, não dá para vocês entregarem oferta de qualquer jeito, não dá para ser assim. É Deus realinhando a gente, falando, olha, não é qualquer oferta que eu recebo, não é de qualquer forma que eu recebo, não é só porque você vai fazer 42 dias, não é só porque você vai ficar aqui todos os dias de manhã, 2 horas da manhã, lendo a palavra, não é isso. Se o seu coração não tiver tratado, se você não entrar com a mente flerte, o coração limpo, não vai adiantar. Agora vocês entendem por que Deus nos carregou para Ageu? Deus está falando, vocês vão entrar num propósito de 42 dias, se não alinhar mente, coração, alma, espírito, a tudo aquilo que eu realmente preciso que seja alinhado, não vai romper. Não vai romper. E quantas pessoas entram, já ouvi várias pessoas falando assim, eu tenho problemas com propósito. Eu tenho problemas com gente que faz campanha, porque faz campanha só interessado em Deus. O problema não é a campanha, o problema é a motivação, porque ele justamente vai olhar não só o que a gente faz, mas o porquê que nós estamos fazendo e a condição que nós estamos fazendo. Pelo contrário, é muito bom. A diferença é, precisamos de um fino ajuste.
E quanto tempo Deus está tratando o nosso coração, falando, olha, limpe o coração, limpe a mente, olha, se apliquem, olha, se organizem, olha, façam isso, olha, vivam dessa forma, olha, não venham aqui sem receber, sem exatamente vocês entenderem o que vocês querem, olha, não venham na minha presença sem exatamente vocês entenderem o que vocês querem. Porque eu sou poderoso demais para cumprir exatamente aquilo que vocês pedem. E aí vocês recebem mal porque me pedem mal. Me pedem ou não recebem porque não me pedem, ou recebem mal porque me pedem e não sabem o que pedir. Ai, vocês têm noção disso? Tem noção disso? E aí é o Senhor alinhando a gente. É o Senhor falando assim, olha, eu não quero só que a obra seja feita. Eu não quero que só os 42 dias seja feito. Eu quero que você se consagre. Eu quero o povo consagrado. Mais do que fazer a obra, eu quero que realmente o povo seja santificado. Eu quero que realmente eles façam isso, mas sejam transformados. Olha, eu não quero que você venha nesses 42 dias e continue a mesma coisa. Eu quero que nesses 42 dias você se aplique, se transforme, se santifique, se comprometa em fazer absolutamente mais. Não porque você vai fazer mais, que você acha que você vai ganhar mais, mas é porque você vai se santificar mais. Vai viver uma vida ajustada, alinhada com aquilo que ele pede. Vocês entendem? Porque, como eu leio a palavra, você lê orando para Deus te dando a direção daquilo que ele quer revelar. Olha as voltas que a gente precisou dar para o Senhor revelar algumas coisas no nosso coração, tratar nosso coração para preparar a gente para receber aquilo que ele quer nos dar. E o nosso coração precisa estar o quê? Disponível. E ele começa aqui no verso 15, principalmente, ele começa trazendo de novo, né? Olha, considerai, vejam o que estava acontecendo com vocês antes de começarem a lançar os alicerces do templo do Senhor. Aí ele mostra como que o povo tá e faz o povo ver. Olha, vamos lá. Como que vocês estavam? Como que estava a realidade de vocês? Como que vocês estavam espiritualmente? Vocês estão lembrados da esterilidade que vocês estavam vivendo? Vocês estão lembrados de como que vocês estavam vivendo? O Senhor, ele não queria apenas dar para o povo que ele sentisse o peso da escassez. Ele queria que o povo entendesse qual que era o propósito e o processo por trás da escassez. E o povo não estava entendendo. Essa era a diferença. Aí o Senhor tá falando assim, cara, vejam, lembram, parem. Aqui é realmente assim, ó, parem de simplesmente olhar para situações sem interpretar corretamente aquilo que tá acontecendo. Parem de olhar para o que vocês estão vivendo sem interpretar o que eu tô querendo dizer. Por isso que não dá para você viver simplesmente uma vida aleatória. Tá passando por alguma coisa? Calma aí, respira. Senhor, o que o Senhor quer me revelar aqui nesses processos? Porque algo ele quer revelar. E era isso que ele queria que o povo fizesse. E o povo tava vivendo uma vida que tava tão frios espiritualmente, tão apáticos espiritualmente, que eles não estavam conseguindo nem discernir o propósito por trás da seca, por trás de nada. E aí ele vem falando, olha, quando vocês esperavam uma colheita de 20 medidas, colhiam apenas 10. Quando vocês esperavam tirar 50 medidas da prensa de uvas, vocês tiravam apenas 20. Enquanto virei ferrugem, o mofo e o granizo destruí tudo que vocês trabalhavam para produzir, e no entanto vocês não voltavam para mim. Vocês não voltavam, vocês não perceberam que eu estava mandando tudo isso para vocês, olhar para mim. É justamente o Senhor, ele traz a memória do povo na prática. Lembra das frustrações que vocês estavam colhendo? Vocês estavam com as expectativas muito altas, mas os resultados estavam abaixo? Lembra que vocês buscavam abundância e só colhiam escassez? Lembra que vocês até trabalhavam? Lembra que vocês até se movimentavam, mas o resultado era sempre quebrado, era sempre reduzido, era sempre frustrante? Vocês lembram disso? Vocês lembram que vocês tinham até promessas, mas elas não se completavam? Aí faz o povo lembrar. O povo, verdade. Tipo, aí o povo acorda, né? Verdade, meu Deus, é verdade. Olha isso. Por isso que a gente plantava, então não era nem falta de movimento. Porque eu sempre falo, milagres ocorrem quando estamos em movimento, mas é qualquer movimento? Por quê? Sempre falei aqui, se a gente não tiver na direção certa, você pode correr 1000 léguas. Ainda assim, é uma corrida
nula. Porque a pessoa que está andando, por mais que ela esteja andando, gente, mas ela na direção certa, ela chega antes de quem está correndo. Porque mais vale a direção do que justamente a velocidade que você tá. E aqui o povo tá falando, lembra que vocês estavam passando? Lembra aquilo que estava acontecendo com vocês? Exatamente por causa disso. Vocês não estavam obedecendo. O povo, meu Deus. Senhor da glória, agora faz sentido. Meu Deus. E aí? Lembra? Traz na memória aí vocês. Olha, lembra? Só que aí o mais interessante é o ponto de virada, né? A paz, sejam bem-vindos. Nós estamos no capítulo 2 de Ageu, finalizando Ageu, capítulo 2, o verso 15, 16, 18 agora. 18. Aí, aqui eu acho que é algo mais incrível de tudo isso, que é o ponto de virada. Depois do Senhor, ele chamar o povo a considerar, depois do Senhor mandar o povo perceber a esterilidade, depois do Senhor mandar enxergar, depois do Senhor mostrar que eles estavam totalmente desalinhados, o Senhor, ele introduz uma nova expressão durante esse caminho. Aí ele começa, pense nesse dia 18 de dezembro, o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor. Sim, pensem bem. Eu lhes faço uma promessa agora. Enquanto a semente ainda estiver no celeiro de suas videiras, figueiras, romãzeiras e oliveiras não derem os frutos, mas de hoje em diante eu os abençoarei. Basicamente ele tá falando algo assim, a nova expressão que ele acrescenta, ele fala, olha gente, desse dia em diante, até aqui houve esterilidade, até aqui houve confronto, até aqui houve disciplina, até aqui houve frustração, mas marquem esse momento, marquem esse dia, estabeleçam esse dia, desse dia em diante, eu, Senhor, os abençoarei. Depois de confrontar, depois do Senhor mostrar a contaminação, depois do Senhor expor a impureza, depois do Senhor mostrar a esterilidade, depois do Senhor fazer absolutamente tudo, Deus vem e anuncia as bênçãos dele. Você percebe que o objetivo nunca foi expor isso, o objetivo nunca foi maltratar o povo, mas era trazer o alinhamento. Deus, ele não trouxe a bênção para passar a mão na cabeça do povo ou proteger uma desordem. Ele não abençoou o povo por causa disso, mas ele abençoou para justamente agora alinhar. Olha, já mostrei para vocês tudo que estava errado. Já mostrei tudo que vocês estavam fazendo. Agora, peguem esse dia. Peguem justamente esse dia em diante e tenham isso em mente. A partir do dia que vocês responderam a minha voz, eu não paro de abençoá-los. Eu não fiz para te expor, eu não fiz para absolutamente nada. Mas aqui é justamente para você entender o meu poder. E Deus traz um alinhamento para o povo. Só que veja, a gente está num cenário onde Deus veio... Olha que coisa mais linda esse texto, gente. Ele veio tratando tudo que precisava ser tratado. Só que até aqui o verso 19... não houve uma mudança concreta, não tinha uma mudança de fato. Só que vai chegar o verso 20, porque o verso 20 a gente vai ver que o cenário ele começa a mudar completamente, o cenário começa a totalmente mudar e ele começa a falar, olha, naquele mesmo dia, 18 de dezembro, você vê aqui, são diferenças, né, de minutos, de tempo, de horas. Naquele mesmo dia, 18 de dezembro, o Senhor enviou uma mensagem a Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, que eu estou prestes a sacudir os céus e a terra. E aqui uma das coisas que eu mais achei linda, porque Deus ele fala especificamente com Zorobabel. Você vê que ele não só estava preocupado com a mensagem para ser entrega para o povo, e também essa mensagem servia para Zorobabel, só que, embora que tudo que ele falou serviu para ele,
Deus, ele precisava falar com Zorobabel de uma forma diferente. Ele precisava responder a ele de uma forma diferente. Porque quem lidera, a gente também precisa ouvir o céu de uma forma especial. Então, Deus, ele chama Zorobabel, através da vida de Ageu, Deus fala com Zorobabel de uma forma diferente. E a forma como ele fala é muito interessante, porque ele começa aqui, ó. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, que eu estou prestes a sacudir os céus e a terra. Deus, ele não começa exaltando Zorobabel. Deus começa exaltando o seu próprio poder. Ele não começa lembrando, olha, Zorobabel, eu quero aqui te lembrar da sua capacidade de governador. Deus, ele começa destacando a força e o poder da sua liderança, da sua autoridade. E ele estava mostrando assim, olha, não me interessa as autoridades humanas, não me interessa o que o ser humano está fazendo, não me interessa se eles têm ou não o poder. Ele estava encorajando Zorobabel sobre o que ele tinha de si mesmo. Olha aqui o que eu vou fazer. Então ele começa mostrando quem ele é e principalmente quem ele continua sendo. Zorobabel, o cenário pode parecer até pequeno. Zorobabel, a porta pode parecer até limitada. Zorobabel, a oposição tá grande, mas eu continuo sendo Deus que abalo absolutamente tudo. E aqui você vai vendo que a escalada do poder de Deus é surreal. É surreal, porque ele vai falando aqui, ó, eu vou abalar os céus e a terra. Só que quando a gente vai pro verso 22, ele vai escalar o poder dele. Ele fala, derrubarei tronos, destruirei poder de reinos estrangeiros, derrubarei carros de guerras, derrubarei seus condutores, os seus cavalos cairão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Então, ele não estava falando que ele é um Deus de longe, ele simplesmente falou assim, ó, agora eu já falei de céus e terras, mas agora eu vou te falar, eu vou destruir tronos, eu vou destruir cavaleiros, eu vou destruir forças humanas, eu vou destruir sistemas humanos, porque nada intimida o poder de Deus. O poder humano não pode, nem deve, nem consegue intimidar o poder de Deus. Nada apavora Deus. Aquilo que você acha que é gigante para você, para Deus não apavora, gente. Por que a gente aprendeu? Não existem gigantes para aqueles que estão em Cristo. Porque nada pega ele de surpresa. Ele vai escalando o poder dele. Ele poderia virar para Zorobabel e falar assim, olha, seja forte, corajoso, como ele começou. Só que agora ele tá falando assim, ó, não é no seu poder que eu tô confiando. Não é em você que eu tô confiando. Eu tô falando para você confiar em quem eu sou. Não é... Quando eu falo para você fazer algo, não é sobre você. Eu tô falando para você confiar no que eu vou fazer. Só faça. Porque se você pegar o reinado dele, não foi um reinado expressivo. Se você pegar a história dele, acaba basicamente aqui. Dessa forma, praticamente acredita-se que ele foi morto, né? Só que antes disso, Deus, ele cumpre o que ele fala. Ele mostra aqui, ele fala, olha, aquilo que para você parece estável e difícil de se quebrar, nas minhas mãos é instável, torna aquilo vulnerável. Para você, o que vocês chamam de forte, para mim é algo muito derrubável, é muito fácil. Não coloque um lugar de força absoluta naquilo que Deus ele pode derrubar facilmente. Era isso que ele estava falando. Gigantes não existem. Davi, gigantes não existem. Hoje é sábado, bora Zorobabel. Vamos desfrutar, hoje é sábado, bora, let's bora. Let's bora, hoje é dia de desfrutar. Vamos lá. Você não vai desfrutar na sua força, você vai desfrutar na minha. Você vai ver. Vou abalar céus, terra, trono, força humana, vou tacar o terror. Você vai ver o que eu vou fazer. Ah, mas eles são grandes, Senhor. Calma aí que você vai ver. Você acha que eles são grandes? Peraí. Deixa eu mostrar o que eu posso fazer. E aí ele continua. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, honrarei você, meu servo, filho de Sealtiel. Farei que você seja como um anel de selar em meio do meu dedo, diz o Senhor, pois eu o escolhi. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Aqui, o Senhor falou de abalo, o Senhor falou de queda, o Senhor falou de derrubar reinos, mas ele falou de uma escolha também. A escolha, formar-te-ei
A escolha, farei. A escolha, eu te escolhi. O anel de selar é justamente isso. Fala de autoridade, fala de pertencimento, fala de identidade, fala de validação, principalmente de governo. E aí o Senhor vira para Zorobabel e fala assim, olha, seu reinado não foi um reinado gigante, foi um reinado gigante assim, visivelmente aos olhos humanos, né? Não foi um reinado que você governou em um governo de grande esplendor, não foi algo grandioso, foi algo limitado, foi algo que tinha muita fragilidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu te escolhi. E isso muda tudo, muda tudo, muda tudo. Eu te escolhi. Porque o que sustenta alguém não é a grandeza visível, mas simplesmente a palavra que vai sobre essa pessoa. Então você tem que entender que quando a palavra fala que você foi escolhido, não é o que você pode carregar, mas é sobre a palavra de Deus que carrega sobre você. E isso muda tudo. Você não olha para as coisas da mesma forma. Você nem deve olhar. E que você possa, no dia de hoje, sair daqui com essa palavra. O Senhor te escolheu. O Senhor traçou um plano para você. Só que muitas limitações e muitas palavras que têm sido ditas têm criado mentiras. E dessas mentiras têm surgido novas historinhas. E tem limitado o poder de Deus, mas Ele continua lembrando, eu ainda sou Deus. Eu ainda abalo tronos. Eu ainda destruo reinos. Eu ainda destruo absolutamente tudo. Venha. É o nosso Salvador. Cante aleluia. Cristo vive. Diante dele, prostre-se todo ser e cante aleluia, Cristo vive. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não limite o poder de Deus por causa da sua limitação humana, por causa da sua limitação de visão. Não jogue com as armas terrenas, porque muitas vezes você vai acabar desanimando, se entristecendo. Jogue com as armas espirituais. Você não tem que andar nessa frequência aqui, você só precisa subir a frequência. Que é nessa frequência aqui que a gente domina. Você quer aqui, ó, lutar aqui, ó, de igual para igual. Deus tá falando, ó, sobe a frequência. Sobe a frequência. Você não precisa bater de frente, só sobe a frequência, que aqui você não consegue. A águia, quando quer pegar um animal e simplesmente lutar com ele, ela não desce no nível dele. Ela pode descer para pegar, mas ela vai subindo. Ela sobe na onde ela mais domina. E é assim que a gente tem que fazer. Feche os seus olhos. Comprado pelo sangue de Jesus, venha ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado pelo sangue de Jesus. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque não foi o Senhor, não foi nós que nos escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu, Senhor. Obrigada porque todo dia é uma forma que o Senhor nos realinha. Todos os dias é uma forma que o Senhor nos traz de volta a centralidade daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Obrigada porque todos os dias nós temos a oportunidade de ouvirmos a Tua palavra.
Que essa palavra possa germinar no nosso coração, que essa palavra encontre, Senhor, terras férteis, que possa produzir frutos, sementes também que possam germinar nessa terra, que mais vidas possam ser alcançadas, Senhor. Obrigada, nós não merecíamos. Obrigada por trazer esse alinhamento nas nossas vidas. Obrigada porque a tua palavra é realmente viva e eficaz. Ela não volta vazia. Obrigada por nos ensinar, Senhor, como é importante nós estarmos não somente na direção certa, mas alinhados àquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Nos faça compreender isso no dia de hoje, que essa semente possa ficar germinando, que esse alimento possa ficar sendo saboreado durante o dia de hoje, que possa produzir vida, possa produzir energia, possa produzir alegria na vida dos teus filhos, Senhor. Nós não merecíamos, Senhor. Obrigada, nós te amamos, Senhor, nós te amamos, Senhor, nós te amamos. Obrigada pelo dia de hoje. Nada faz sentido, Senhor, se o Senhor não estiver conosco. A tua presença vale mais do que qualquer coisa. O Senhor é o suficiente. Destrói todas as mentiras que foram, de alguma forma, Senhor, por repetição ou por padrão de comportamentos instalada na cabeça dos teus filhos. Destrói todas as mentiras que foram contadas de alguma forma e eles têm vivido uma vida escassa e achando que o céu está escasso, achando que o Senhor continua escasso. Não, Senhor, vem e destrua todos os sofismas que foram implantados nessas mentes. Tragam mentes, Senhor, que foram cauterizadas, mentes que muitas vezes viveram em cenários tão escassos, tão difíceis, que não conseguem nem olhar para o teu poder. Mas hoje o Senhor vem lembrando para nós quem o Senhor é, como o Senhor age nas nossas vidas, como é o teu poder, Senhor. Que nós não possamos olhar para situações e diminuir o teu poder, mas que nós possamos nos elevar a um nível, Senhor, de compreender o que o Senhor quer de nós. Que nós possamos ser filhos diligentes, que ao ouvirmos a tua voz nós possamos responder de primeira: eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos. Que o Senhor encontre corações disponíveis nesse dia, que o Senhor encontre mentes transformadas, Senhor. O que nós precisamos é uma mentalidade nova para produzir novos comportamentos, e novos comportamentos produzir novos resultados, Senhor. Que cada pessoa saia daqui dessa live com uma certeza, Pai, que nada possa fazer eles desistirem daquilo que o Senhor já colocou no coração dele. Alinha, Senhor, ilumina os caminhos, clarifica os propósitos, clarifica, Senhor, as mentes, traz à tona aquilo que há tanto tempo tem sido sequestrado, tem sido contado mentiras, tem sido levado cativos. Restaura pessoas que estão vivendo num aprisionamento emocional, um aprisionamento físico, um aprisionamento espiritual. Reanima o teu povo, Senhor, através dessa palavra. Reanima com tudo aquilo que o Senhor quer dar para os teus filhos, Senhor. Traz de volta a centralidade daquilo que o Senhor quer. Que cada pessoa possa sair daqui animada, reanimada, Senhor. Que cada um saia daqui revigorado. Eu estou feliz e meu choro é de alegria de ver que a tua palavra não muda. Assim como foi lá atrás, há tantos anos atrás, o Senhor vem novamente trazendo uma palavra pra gente. Ei, acordem. Mas eu sei que isso daqui é porque o Senhor nos ama. Tá expondo muitas vezes as motivações erradas do que nós estamos fazendo, para simplesmente estarmos alinhados ao teu propósito, ao teu querer e à tua vontade. Obrigada, Senhor. Obrigada porque hoje é um confronto para nossa casa, para nossa vida, para nossa mente. E que o Senhor possa achar em nós corações que está falando: Senhor, eu recebo a tua repreensão.
Eu recebo o teu redirecionamento, porque eu sei que vai produzir frutos além daquilo que eu poderia ver, além daquilo que eu poderia enxergar. Nós chamamos, Deus. Nós chamamos. Receba de Deus hoje essa palavra. Se apegue a Ele. Se apegue a Ele. Se por acaso tiver alguém aqui que se afastou dos caminhos do Senhor e hoje entendeu essa palavra, falou: Helena, eu entendi o que o Senhor falou comigo. Eu entendi o que o Senhor quer para minha vida e eu quero voltar. Eu quero voltar, eu caí, eu não consegui ser firme, eu não consegui manter aquilo que o Senhor falou para mim, eu desviei meu foco, eu quero voltar. Escreve aqui: eu quero voltar, que nós iremos orar por você. Se por acaso também tem alguém aqui que nunca ouviu falar do Senhor, nunca ouviu falar dessa palavra, ou só ouviu de longe, mas que entendeu claramente o que o Senhor falou aqui, diga: eu quero aceitar Jesus. Laura, seja bem-vinda. Glória a Deus. 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 Glória a Deus, Elone. Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Não saiam. Eu quero que vocês façam uma oração. Glória a Deus. Tem mais pessoas que entendeu essa mensagem. Helena, eu não conheço a Cristo, mas eu quero aceitar Cristo. Eu quero que a minha vida seja transformada. Eu quero sentir isso que você está sentindo. Eu quero sentir esse poder. Eu quero sentir o poder dessa palavra na minha vida sendo transformada. Tem mais alguém aqui? Escreve: eu quero voltar. Amém, Gisele. Glória a Deus. Saiba que vocês não estão sozinhos. Vocês agora estão nos seios dos braços do Senhor. Estão nos seios, e principalmente no meu caderno de oração, sabe que vai ter uma pessoa intercedendo por vocês. E acima de tudo, Senhor, vocês têm Deus, e aqui tem uma família. Coloca aqui. Olha o tanto de gente aqui que vai orar por você, Laura, por você, Zelone, por você, Gisele. Aqui somos uma família. Eu estou voltando há dias. Bem-vinda, Nayara. Bem-vindo, Deus abençoe a vida de vocês. E eu quero que vocês façam essa oração, Senhor. Senhor, e repitam isso, de onde vocês estiverem, coloque a mão no coração de vocês. Fale: Senhor, meu Deus, eu reconheço que eu me afastei de Ti, eu reconheço que eu caí, eu reconheço que eu pequei, eu reconheço que eu fiz coisas que não deveria fazer. Te peço perdão, Senhor, perdão por tudo que eu fiz, perdão pela vida que eu levei, perdão por não entender os Teus caminhos, mas eu entendo, Senhor, e reconheço que o melhor lugar é em Ti. O melhor lugar é na Tua presença. Por isso, me aceita de volta. Me recebe de volta, Jesus. Eu entrego os meus caminhos. Recebe, Senhor, a minha vida. E que, acima de tudo, você possa receber a misericórdia do Senhor. Possa receber aqui o Senhor de braços abertos, dizendo: vindes, meus filhos. E hoje, o que muitas vezes te paralisou, vai te fazer ir adiante. Você não é o erro que você cometeu, você não é a paralisia que você cometeu, você hoje ouviu a voz do Senhor e você respondeu. E quando você responde a essa voz, automaticamente Ele responde a você. Vocês não estão sozinhos. Eu não sei o que fizeram vocês se afastarem, eu não sei o porquê, mas saiba que aqui tem uma família de braços abertos para orar por vocês, para ajudar vocês nessa caminhada. Não estão sozinhos. Permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Porque o Senhor é com vocês. Ainda que um dia eu não esteja mais aqui nessa rede social, ou não esteja em nenhum outro lugar, saiba que o Senhor está com você. E que eu sempre vou estar orando por vocês. Saiba que vocês são frutos da minha semente, que um dia eu apresentarei para Deus. Falar assim: Senhor, tá aqui a vida da Nayara, da Gisele, da Laura, do Zelone. Tá aqui. Tá aqui. Nós entendemos. A minha oração é que vocês entendam
propósito de vocês aqui nessa terra. A minha oração é que vocês não passem mais desapercebidos aqui nessa terra. Amém? Gente, não deixe orar. Amém. Hoje tem festa no céu. Festa no céu. Vale a pena, vale a pena. Vale a pena gastar tempo com Deus. Vale a pena estar nos braços dele. Deus separou esse dia. Laura, Zelone, Gisele, Nayara. Esse dia foi especial para vocês. Esse dia é o dia que Deus ele tira sono de pessoas. Ele pega pessoas. Ele me trouxe aqui nesse dia para fazer vocês entenderem isso. Saibam que vocês são amados, amados por Deus. Amados por Deus. E não deixe ninguém dizer ao contrário. E vocês estarão sempre em minha oração, viu? Deus abençoe muito, inclusive no meu caderninho. Cadê? Vocês têm noção, mais de 41 pessoas já passaram por aqui aceitando a Cristo. E olha o tamanho da lista já, gente. Tanto de gente que já aceitou a Cristo e se reconciliou. Essas são as pessoas que aceitaram e se reconciliaram. Vocês têm noção? Olha o tanto de gente, mais de 41 pessoas. É festa no céu, gente. E a gente faz parte disso, a gente tá participando do verdadeiro banquete. O verdadeiro banquete de Cristo. Quando um pecador se arrepende. Vocês têm noção disso aqui não, gente? Vocês têm, né? Raul, claro, meu amigo. Coloco sim. Laura. Zelone. Ó, se vocês quiserem adentrar no grupo, só colocar aqui o e-grupo. Lá é um grupo de avisos, tá? Laura, Zelone, Gisele, também se quiser mandar mensagem aqui no direct, fique à vontade. Não sei se vocês congregam em alguma igreja. A Diana também. Gente, ó, vamos lá. O momento de oração, eu sei que todos aqui precisam de oração e eu sempre tô orando por todos. Mas aqui em específico são as pessoas que, através da live, voltaram para os caminhos do Senhor. Se você já tá no caminho do Senhor, já tá tudo certo. Não precisa se preocupar. É viver em obediência e seguir a Cristo. Agora, as pessoas que elas estão retornando agora, as pessoas que por alguma aventura se afastaram, não é que elas precisam de um cuidado especial, mas é que são frutos daqui. Eu quero ter esse cuidado de orar por essas pessoas, porque aqui você não consegue simplesmente ajudar as pessoas. É algo muito, não é superficial, mas é algo que a gente não consegue ter um contato. Então, a minha forma de cuidar dessas pessoas é orando por elas, para o Senhor conduzir, para conduzir mesmo para os caminhos dele. Depois, Mone, me manda no particular, para conduzir. Então, aqui são frutos da live, então não dá para discipular as pessoas aqui, entende? Então, a forma como eu escolhi discipulá-los, querendo ou não, é orando pela vida deles, entende? Para o Senhor conduzir, porque eu creio que uma oração pode transformar os caminhos. Aqui eles já tiveram o primeiro passo, que é aceitar, é retornar. E agora a minha oração é para justamente o Senhor conduzir eles a lugares que eles possam ser discipulados, nessa caminhada possam ser ajudados, entende? Então por isso que eu tenho uma oração especial para essas pessoas. E orem também, peguem aí essas pessoas aí, orem. Saibam que podem contar conosco, somos uma família, somos aqui uma grande família, tá? Gente, que dia, hein?
Que dia, que dia. Quem tá aqui pela primeira vez e a cidade de onde você é, coloca assim, ó, primeira vez e a cidade de onde você é que eu quero te conhecer. Obrigada, viu, gente? A Geu, que livrinho pequeno, né? Nossa, é muito. Ô, Lúcia, eu saí daqui com meu coração explodindo, vocês não tem noção. Eu queria que passar um pouquinho, sabe? Que tivesse uma maquinazinha que pudesse mostrar o sentimento ou aqui alguma coisa. Primeira vez, Montes Claro, Laura, seja bem-vinda. Minas Gerais, primeira vez, Maputo, Moçambique, sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, Zelone Closet, né? Não sei se é homem ou mulher, porque é o nome de uma loja. Primeira vez, Candeias, Bahia. Bahia, minha terrinha natal. Sou de Itaberaba. Sejam bem-vindos. Para quem tá aqui a primeira vez, Aurora do Paraná. Mulher, Zelone, seja bem-vinda. Primeira vez, Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Primeira vez, Boa Vista. Que manhã, né, gente? Para quem tá aqui a primeira vez, tem um canal no YouTube onde as lives ficam gravadas. Se você quiser acompanhar novamente a live, você consegue acessar por lá. Primeira vez da Lidiane também, Jardim Ingá, Lusiânia. É Paraná, né? Lusiânia é Paraná, não é? Aurora do Pará. Erivaldo várias vezes, Elaine também, todo mundo aqui várias vezes. Mas pra quem tá aqui a primeira vez, tem o canal do Goiás. Pra quem tá aqui a primeira vez, tem um canal no YouTube. Qual que é o canal no YouTube que você pode assistir as lives? E principalmente tem temas lá fundamentais. Eu tô em falta de criar alguns temas, mas eu estou trabalhando para isso, porque alguns já estão gravados, porém não estão editados. E eu tô precisando de editor, então aí eu vou tentando contornar as coisas, tá? Mas o canal se chama Helena Barreto 2. Para você acessar lá e assistir as lives, já siga, não perde. Se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, manda oi grupo. Nós também temos e-books, gente. Como são os e-books? Na verdade, são os PDFs e no final vou fazer o e-book de todos e vou disponibilizar. São Bernardo do Campo, primeira vez, seja bem-vindo, que bom. Natal, nós estamos em Aracaju. Manda aqui o e-grupo. Quem quiser os e-books também, manda aqui e-book que eu mando para você. São valores simples, supérfluos, assim, é justamente para... No final, eu quero fazer um apanhado de tudo isso e fazer um livro físico. E aí, pensou a gente fazer um lançamento do livro e todo mundo se reunir junto? Todo mundo vai ter que vir para São Paulo, hein? Ou eu fazer um em cada estado, hein? O que vocês acham? Santo André, São Paulo. Amém, amém. E aí, a gente vai... Eu quero tirar isso também da parte digital, ficar só no digital, eu quero ir pro físico. Então, conto com vocês aí também. Tô lá. E aí é uma oportunidade, então vocês mandam aqui, quem tiver interesse no e-book, mandam no grupo também. Eu já mandei uma vez, mas eu quero fazer um momento de tipo reflexão, de como se fosse um podcast de áudio, vou mandando algumas reflexões lá também, e os avisos ficam por lá, tá bom? Tem 2 grupos, gente, quem tá no primeiro não precisa entrar no segundo, porque às vezes no primeiro as pessoas não estão conseguindo entrar, então eu tive que criar um segundo para as pessoas entrarem, tá? Manda aqui, ó, Rose. Aqui, ó, peraí. Tá vendo uma setinha amarela? Que tem bem aqui, ó. Uma setinha assim, ó, pra cima, amarela. Só mandar nela. Clica nela e coloca assim, ó, oi grupo. Que aí você consegue mandar mensagem pra mim. Daqui a pouco eles deixam eu mandar de novo, tá bom? Oi grupo e quem quiser os e-book, oi grupo ou e-book e e-book, tá bom? Amanhã nós provavelmente estaremos aqui às 6 horas, tá? Eu só vou confirmar com vocês mais tarde no grupo. Então, quem tiver no grupo já sabe. E a nossa aula também, no Zoom. A sala secreta no Zoom. Só vou confirmar também o dia para vocês poderem verem os slides que eu quero passar, porque aqui não dá para passar. Acaba que fica sendo muito limitado. Então, quem tiver no grupo já vai receber os links da aula secreta. Então, corre pro grupo que lá que vai ficar os links certinhos, tá bom? Pessoal também que comprou o e-book, eu tô disponibilizando algo para vocês muito legal, tá? Vai ser uma aulinha também secreta para vocês, vai ser bem bacana. E vamos já nos preparando, porque dia 1º de maio,
nós iremos começar o nosso propósito de 42 dias. Se preparem, porque terão dias que nós iremos jejuar também, jejum de 24 horas. Vai ser algo muito especial e eu tenho certeza. Amém, amém. Eu também faço minhas anotações que um dia será um livro. Eu creio, Chay, em nome de Jesus. Conta conosco também, viu? E aí, a gente manda mensagem aqui pra mim, ó. Manda mensagem aqui, ó. Quero comprar, oi grupo, e-book, coloca assim, e-book, quero e-book. Manda mensagem aqui, ó. Quem quer o e-book, tá bom? E é isso, gente. Estamos mais um dia aqui. Obrigada pelos presentes aqui. Deixa eu ver. Quem não ativou o Hurt Me, os Hurt Me já foram todos ativados? Peraí. Como que eu faço pra fazer isso aqui? Não, isso aí... Aqui tem... Não, peraí. Gente, vocês sabem que eu sou péssima aqui, né? Então, tem algumas metas também aqui que a gente quer bater, porque a gente vai subir de categoria, gente. A gente precisa bater algumas metas. Então, quem puder ajudar nas metas, eu agradeço, viu? Deus abençoe vocês. Bora lá, me ajudem nas metas pra gente subir de categoria. Obrigada, viu? Deus abençoe vocês. Obrigada, Cacá. Obrigada, Gi. Deixa eu ver aqui, tem mais algumas metinhas pra gente bater. Obrigada pelas metas que bateram. Rosinhas aqui. Ainda falta. 7 de 10. Obrigada. Essa semana estamos subindo de categoria. Uhul! Mais pessoas aqui. Fale, meu amigo. Mande lá a mensagem. Deus abençoe vocês, viu? Obrigada pelos presentes. A Maribel, a Gigi. Gigi, que é minha mentorada, gente. Esperem, ela vai lançar um livro muito especial. Gigi, ó, já se apresenta aí, viu, Gi? Tem um espaço livre aqui. 60k! Vocês são demais. Gi é minha mentorada. Ainda não abri as vagas de mentoria, mas abri pra Gi. E tem sido muito especial. Já tá tirando o livro dela. O livro dela, gente, vocês não têm noção. Ó, vocês esperem. Lançamento, você vai ter que vir aqui, viu, Gi? Abrir a janelinha aqui pra você mostrar pra gente, falar do lançamento do livro, viu? Já sigam muito que vocês vão ouvir bastante esse nome aí. Que livro abençoado, viu? Já tive o prazer de corrigir e ler algumas partes, então já tá mais do que combinado você lançar seu livro aqui, tá, minha amiga? Que tem um espaço aberto pra ti. E basicamente é isso, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Amo vocês demais. Tamo junto. Até amanhã. E falta só mais uma coisinha aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos... Quem chegou aqui pela primeira vez, você tem que escrever alegres em caixa alta. Caixa alta. Alegres. Nós estamos alegres. A Lu, a Elaine. Deus abençoe a Moni. Que dia, né, gente? Que dia gostoso, meu Deus do céu. Só começamos. Já acordamos colocando pressão no sol, hein? Que delícia, que delícia, que delícia. Deus abençoe a vida de vocês, amo vocês demais. Saibam que vocês são muito amados, muito amados. Cacá também. Cacá, seja bem-vinda. Bárbara, alegres, alegres, alegres. Amo vocês também. Amo você, Moni. Deus abençoe a vida de vocês. E quem não tem condições de comprar o e-book, não tem problema. Só você falar assim pra mim, olha, Helena, não tenho condições. Você pode abençoar minha vida? Que com certeza eu ficarei muito feliz em abençoar a sua vida, tá bom? Beijo. Tchau. Até que nos ajudou o Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres.